Olá, bom dia, prezado ouvinte. Quero cumprimentá-lo com a preciosa graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, e que toda sorte de bênção possa estar acompanhando o seu coração e a sua vida. Sou o pastor Wilson, da Primeira Igreja Batista em Marechal Cândido Rondão. Sempre é um prazer, uma alegria podermos ter esse tempo de compartilhar daquilo que a palavra de Deus nos apresenta como direção, como orientação, como ensino e como encorajamento para a nossa vida. Que o nosso dia de hoje, essa nova semana que se inicia, possa ser imensamente abençoada por Deus. Tenho compartilhado o Salmo 23, muito precioso, muito especial aos nossos corações, porque revela a maneira como Deus trata as suas ovelhas, como Deus se apresenta como o nosso bom pastor. E hoje nós vamos estar pensando na segunda parte do verso 4 do Salmo 23, que diz assim: A tua vara e o teu cajado me consolam. Amado ouvinte, quando crianças, todos nós temos um cobertor de segurança, vamos dizer assim, aonde nos voltamos em busca de consolo e de proteção. Pode ser a chupeta, aquele travesseirinho, a fralda no nariz, o dedo na boca, o super-herói, o ursinho, a boneca, o amigo imaginário, o animal de estimação, o cantinho da casa, a camiseta e tantas coisas que nós procuramos como o nosso refúgio. E ao crescermos, essas coisas geralmente se vão, mas a necessidade de consolo e de proteção permanece. Afinal, como seres humanos, somos todos carentes destas coisas. Aqui, nesse texto do verso 4, Davi nos mostra o seu cobertor de segurança. Tua vara e o teu cajado me consolam. Em outra tradução diz, me protegem. Estamos vivendo num mundo sem o mínimo de consolo. Cada um de nós se encontra tão atarefado, cuidando de suas próprias necessidades, consolando suas tristezas pessoais ou daqueles mais chegados, que bem pouco tempo sobra para cuidar e consolar dos outros. Nosso mundo é um mundo solitário, um mundo sem amor, mas é em face dessa situação que surge Jesus, o bom pastor, para oferecer-se ao seu rebanho na qualidade de consolador, na hora da tristeza humana. E que tipo de consolo o bom pastor nos provém? Consolar é o verbo hebraico naham, que também significa confortar, proteger, vingar, demonstrar bondade e compaixão. A tradução sempre dependerá da forma verbal utilizada pelo autor sagrado. De que forma o bom pastor consola? O consolo vem da vara e do cajado do pastor. Enquanto a vara é a arma, o cajado é ferramenta. A vara é para a proteção, o cajado é para o pastoreio. A vara é a arma de defesa e o cajado ferramenta para o cuidado pastoral. E quando o bom pastor traz consolo? O consolo é provado nas horas difíceis, nas horas de aflições, de angústia. Diz assim o verso 4, mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me consolam ou me protegem. Comentando sobre este versículo, Robert Ketchman, ele escreveu dizendo o seguinte: é justamente na hora da mais profunda tristeza que com mais frequência descobrimos quão gracioso e sustentador é realmente o nosso pastor. Há certas coisas na pessoa do Senhor Jesus Cristo que nunca podem ser descobertas na luz.
Algumas das mais doces e preciosas realidades do Salvador são encontradas somente quando eu andar pelo escuro vale da morte. Prezado ouvinte, Philip Keller, no seu livro Nada Me Faltará, argumenta que a vara e o cajado eram instrumentos de autoridade e de defesa. Serviam também para examinar, contar e disciplinar as ovelhas. Ezequiel 20, o verso 37 diz: traziam as ovelhas para um contato mais íntimo com o pastor e dirigiam as ovelhas. Então, para Philip Keller, enquanto a vara simbolizava a palavra de Deus, o cajado simboliza o Espírito Santo. Seja como for, realmente o contato que Deus mantém com o seu povo e aquilo que ele faz por nós se dá pela palavra e pelo Espírito Santo. Consolo e proteção, cuidado e disciplina, comunhão e direção são a nós dispensados por Deus através da palavra no poder do Espírito. Para vermos como a palavra pelo Espírito, isto é, como a vara e o cajado consolam a ovelha de Jesus, nós precisamos atentar aqui nos Salmos o verbo consolar, que é naham, como ele foi também usado. E há muito para se aprender com esse exercício. Primeiramente, o termo é usado que se desfruta da vara e do cajado do bom pastor quando nós vamos a ele em oração. O Salmo 69, verso 16 ao 20 diz: responde, Senhor, as minhas orações, pois teu amor é bom. Cuida de mim, pois a tua misericórdia é imensa. Não te escondes do teu servo, responde-me sem demora, pois estou aflito. Ou ainda o Salmo 86, verso 17 diz: mostra-me um sinal do teu favor. Então serão envergonhados os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Mas também desfruta-se da vara e do cajado do bom pastor quando nós perseveramos com fé e com esperança. É o que diz o Salmo 77, verso 1 seguintes: clamo a Deus, sim, grito bem alto. Quem dera a Deus me ouvisse, quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu, mas a minha alma recusou. Recusou-se a ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Desfaleço ansioso por sua ajuda. Mas também desfrutamos da vara e do cajado do bom pastor quando nós mantemos comunhão na palavra. O Salmo 119, 49 e seguinte diz: lembra-te da promessa que fizeste a este teu servo. Ela é minha esperança. Tua promessa renova minhas forças e ela me consola em minha aflição. Amado ouvinte, a vara e o cajado são fonte de consolo para as ovelhas de Jesus, pois através deles é que nós somos todos protegidos, cuidados, disciplinados, enfim, somos salvos e santificados. Para Lutero, a pregação do Evangelho de Cristo é a vara e o cajado pelos quais as almas obtêm descanso, conforto e alegria. E aí ele acrescenta: no pastoreio espiritual, isto é, no reino de Cristo, devemos, portanto, pregar as ovelhas de Cristo. Aqueles que pregam desta maneira o Evangelho de Jesus conduzem corretamente o ofício de pastor espiritual, alimentam as ovelhas de Cristo em pastos verdes, levam-nas para as águas tranquilas e doces, restauram suas almas, evitam que elas sejam levadas a se desviar e consolam-nas com a vara e o cajado de Cristo. Onde as pessoas ouvirem tais pregadores, devem crer com certeza que estão ouvindo a Cristo. Prezado ouvinte, a vara e o cajado, a palavra de Deus pela iluminação do Espírito Santo, é a fonte de consolo para o coração de todos aqueles que confiam no bom pastor. No seu livro Comunhão com Deus Trino, da cultura cristã, John Owen apresentou o caminho para um relacionamento consolador com o Senhor. E um dos aspectos dessa doce comunhão se fundamenta nas promessas de Cristo, reveladas na sua palavra e iluminadas pelo Espírito Santo. Por isso, a vida e a essência de todo o nosso consolo estão nas promessas de Cristo. Elas são a fonte de toda a nossa consolação.
Quem não conhece quão destituídas de poder são elas na mera letra, mesmo quando cultivadas ao máximo por nossas considerações e meditações nelas. E também a maneira como, por vezes, elas inesperadamente sobrevêm à alma com vida e vigor, trazendo a nós a certeza da vitória. Aqui a fé trata peculiarmente do Espírito Santo. Ela considera as promessas, busca-o, espera-o, considera a sua presença na palavra em análise, reconhece-o em sua obra e eficácia. Assim que a alma começa a sentir a vida de uma promessa aquecendo o seu coração, aliviando, afagando, suportando, livrando de medos, enredos e problemas, ela sabe que o Espírito Santo está ali, e o que se adiciona à sua alegria e a leva à profunda comunhão com Ele. Prezado ouvinte, Jesus não nos deixou enganados como muitos podem pensar. Ele também nos disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos alertou que nesta vida nós teríamos dificuldades, que enfrentaríamos neste mundo, sim, lutas, angústias, sofrimentos, mas também ele nos assegurou a respeito da vitória e da sua presença conosco. Ele não está alheio à nossa realidade, à nossa dor que nós estamos sentindo e ao nosso sofrimento. Deus conhece o mais íntimo do nosso coração. Ele sabe o que se passa no seu íntimo, ele sabe do seu sofrimento, da sua dor, e ele é um Deus que se importa. Ele é o Deus que inclina os seus ouvidos ao clamor daquele que está sofrendo. Ele se compadece de nós, pois ele é o Pai das misericórdias, e ele nos consola em todas as nossas tribulações, pois ele é o Deus da consolação. As lutas, prezado ouvinte, as batalhas que nós enfrentamos aqui, podem servir para muitos fins proveitosos, e um deles é este: que com a consolação que nós recebemos de Deus, nós também possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, qual é o desafio para a minha vida e a sua vida? É encarar a nossa dor, as nossas tribulações, como um meio em que Deus pode manifestar o seu poder sobre a nossa vida. E para que através de nós, para a glória dele, nós possamos também ofertar o consolo aos outros. Amado ouvinte, Deus conhece a sua angústia. Deus sabe daquilo que você está passando. Deus sabe da sua realidade mais profunda. E Ele se importa com o seu coração. Por isso, a vara e o cajado nos consolam. Ou seja, a sua palavra vem de encontro com aquilo que a gente precisa, nos fortalece, nos anima, nos dá o verdadeiro sentido para que nós possamos desfrutar do melhor de Deus. E o Espírito Santo nos capacita, e é o poder de Deus para falar ao nosso coração. Que Deus possa abençoar e usar esta palavra como fonte de consolo para o meu e o seu coração.